Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1, e ele diz assim: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as minhas redes. A palavra do Senhor, ela traz sobre cada um de nós o entendimento de que Deus se move, Deus age em qualquer circunstância. A palavra aqui nos mostra que esse era um momento onde uma multidão comprimia Jesus. As palavras que saíam da boca de Jesus, a mensagem de amor, a mensagem de esperança, a mensagem de conforto, ela trazia luz no meio de um tempo de trevas. Muitos buscavam estar ali presente para ouvir, para entender, para serem curados, restaurados. Muitos buscavam estar ali presente para receber algo que até então não conheciam, não tinham tido experiências. Era um tempo de muita dor, era um tempo muito difícil. E Jesus falava de uma paz contínua que durava até o fim dos séculos. Jesus falava para aquele povo, Jesus se comunicava com aquele povo, Jesus liberava aquele povo, cada vez mais palavras de amor, de cura, de restauração, cada vez mais palavras que traziam neles a convicção de que havia chegado o tempo onde o rei estaria libertando-os das prisões e das amarras. Eles não tinham um entendimento perfeito de que diante deles estava o Messias. Eles entendiam que ali estavam aqueles homens, ali estavam aqueles que vieram buscar cura, libertação, restauração, pão, alimento. Mas ali estavam também aqueles que achavam que um rei, um reinado iria se levantar. Eles achavam que Jesus seria o rei da terra, o rei humano que eles esperavam. Todos os outros pescadores estavam junto com Simão Pedro ali, mas Jesus escolheu a um. Jesus começa e ele traz a palavra destinada a Pedro. Ele fala: Simão, me leve um pouco para trás, de modo que eu possa ter uma visão de todos e de modo que eu possa falar a todos, de modo que todos possam me ouvir. E Pedro imediatamente deixa as suas redes no chão e entra no barco e se afasta um pouco. E ali Jesus se assenta e começa a ministrar ao povo. Pedro se assenta no barco e começa a ouvir o mestre ensinar. Começa a ouvir as palavras que saem da boca do mestre. Começam a ouvir as palavras de paz
que sai através daquele homem. E ao final de todo o discurso, Jesus se volta a Pedro e diz: vá para as águas profundas. Ao final de tudo, talvez Pedro esperasse receber agora uma direção de voltar à margem. Mas a palavra destinada individualmente a ele diz: reme, volte-se e vá para as águas profundas. E ao mesmo tempo ele então se volta aos outros pescadores que na margem tinham ficado e diz: lancem as suas redes. Talvez isso, dito hoje, para mim e para você que já conhecemos a história, ou para mim e para você que não vivemos nesse meio de pesca e que isso não é a nossa profissão, nem o nosso sustento, talvez isso não tenha tanta representatividade. Mas para Pedro e para aqueles pescadores, isso soou para eles de um modo diferente. Porque eles haviam ficado lá a noite toda. Porque eles haviam tentado se disponibilizados a estarem uma noite, uma madrugada toda, tentando pescar algo sem êxito. Porque os pescadores sabem que a maior oportunidade de se obter um grande número de peixes é durante a noite, quando tudo está mais calmo, quando não há o raiar do sol, o brilho do sol na água. Talvez Pedro possa ter perguntado naquele momento: é lá? Talvez Pedro possa ter se voltado para Jesus e falado: é lá? É lá mesmo que você quer que eu volte e jogue as minhas redes? E Jesus, na sabedoria que lhe é peculiar, ele apenas diz: jogue as redes. Há momentos na nossa vida, meus filhos, que a gente não precisa provocar um diálogo muito intenso com o Senhor. Há momentos na nossa vida em que a gente não precisa alongar, a gente não precisa questionar muito, a gente não precisa buscar muitos detalhes, informações. Há momentos na nossa vida em que nós apenas precisamos saber receber as direções, as instruções e obedecer. Há coisas que acontecem diante de nós em que a gente fica questionando e cada vez que questionamos, cada vez mais retardamos o agir de Deus nas nossas vidas, mas se temos um rei, um Deus e um soberano sobre nós, se não vivemos numa monarquia, vivemos numa democracia, mas conhecemos a palavra, a lei, sabemos que Ele é rei, que Ele é Deus, nós precisamos obedecer. Obedecer a palavra, obedecer a voz, obedecer o entendimento, obedecer as instruções. Pedro, um homem acostumado a andar, Pedro, um homem acostumado a viver, a tirar o seu sustento da pesca, volta-se naquela noite, cansado, desanimado, talvez aflito, e ele
e ele ouve a instrução do mestre quando diz: se volta para as águas mais profundas. E talvez ele tenha olhado para a margem e tenha visto as redes. Talvez ele tenha olhado para o seu próprio barco e viu ali as suas próprias redes ali. Elas já estavam lavadas, elas já estavam prontas para serem guardadas. Porque o dia de hoje havia se acabado e amanhã viria um novo dia e uma nova oportunidade. Uma oportunidade de voltar a pescar, de voltar a ter alimento, sustento. Tantas coisas poderiam ter passado na mente, na cabeça de Pedro. Mas nessa noite eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, chamar a atenção para o poder da palavra, para o poder que nos faz sairmos de uma dimensão e entrarmos numa outra dimensão. Essa noite eu preciso que vocês se atenham e que vocês venham comigo no entendimento para que a gente possa ver que nós andamos, caminhamos, buscamos, mas que há uma outra dimensão separada, apropriada para mim e para vocês, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos sendo aprimorados, nós estamos sendo cuidados, mas nós não somos desse lugar e nós não podemos nos agirmos, nós não podemos caminharmos, nós não podemos termos ações que vão de encontro à nossa origem e à nossa identidade. Há uma outra dimensão, há um outro lugar, há algo muito apropriado para eu e você estarmos, e a gente precisa começar a ver que nós andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. E isso é buscar, andar, caminhar, objetivar uma nova dimensão de vida. Somos cobrados todas as vezes para nos movimentarmos. A todo instante, a mídia, nossos personal trainers, a todo instante eles desejam que a gente se movimente. É bom para o corpo, é bom para a alma, é bom para o espírito, é bom para a mente. Somos cobrados nas academias e ao tempo todo nós mudamos de série, nós mudamos a cada tempo e a cada estação, nós mudamos de níveis e agora aparelhos novos são acrescentados, agora rotinas novas são trazidas para cada um de nós, porque agora estamos num nível novo, num processo novo, numa caminhada nova, porque agora nós temos objetivos novos. A cada tempo, nas escolas, nós gastamos 1/4 da nossa vida aumentando de níveis. A todo tempo nós olhamos e enxergamos que 1/4 da nossa vida, cerca de 25 anos, de 20, 25, foram usados para recebermos crescimento, sabedoria, conhecimento, mudança de níveis, nos preparando para a vida, nos preparando para crescermos, nos preparando para sermos o cumpridor daqueles projetos em que a sociedade tenta passar, inserir para cada um de nós. Nosso crescimento traz alguns objetivos. Nós buscamos namorar, logo veio o noivado, em seguida o casamento, agora já está na hora das crianças.
E a cada vez são acrescentados mais objetivos à nossa vida. E a cada vez nós nos deixamos sermos levados por esses objetivos que são trazidos e apresentados. Casou, tem que ter filhos. Tem filhos, que cresçam logo, porque agora eu quero netos. E a gente vai sendo empurrado por uma sociedade, por visões, por níveis. Mas quando nós nos voltamos para a dimensão do Senhor, quando nós nos voltamos para a nossa origem, para o lugar de onde nós viemos, a gente não tem essa pegada toda. A gente não tem essa vontade toda. A gente não quer fazer esse sacrifício todo. A gente meio que se acomoda, a gente meio que se arruma, se ajeita, barganha, negocia, abre mão de alguma coisa, faz uma troca. Como se Deus estivesse nisso tudo. Como se Deus colocasse a mão dele sobre aquilo que não está bem resolvido. Como se Deus tampasse os meus erros com decisões erradas, conscientes minhas. Eu queria desafiar a igreja a não deixar o seu cérebro fora de uma experiência de adoração com o Senhor. Eu queria desafiar cada um de vocês, e que vocês fossem multiplicadores disso, para desafiar outros, aqueles que nessa noite não vieram, aqueles que nessa noite não estão aqui, os nossos filhos que não chegaram, aqueles que estão olhando para nós e estão começando a andar, caminhar sobre as nossas mesmas pegadas. Eu queria provocar vocês para que a gente pudesse estar buscando o entendimento de que eu e você precisamos ter um cérebro transformado, para que a experiência de adoração seja um link para eu e você entrarmos na presença de Deus. Não adianta o meu coração desejar muito se as minhas atitudes não linkam, não abrem a porta, não são a chave para que eu adentre no trono da graça de Deus. Vou ficar constantemente andando aqui, clamando, me rastejando, porque a cada vez que ajo dessa forma, o inimigo me dá uma rasteira, me joga no chão, pisoteia, faz a festa sobre a minha vida. É como se eu tivesse dado 2 passos e volto 3, sendo chutado, empurrado. É como se eu estivesse muito próximo de um novo nível. É como se eu estivesse muito próximo de subir mais um degrau, e de repente eu caio. Eu sou tirado, arrancado. Alguns aqui já viveram a metade das suas vidas. Outros talvez já tenham vivido 1/3 delas. Então, que a partir desse momento, que eu e você decidamos o que vamos ser na próxima metade
das nossas vidas. O que eu e você queremos, desejamos, buscamos, o que eu e você, pais, estamos desejando, buscando para a outra metade das nossas vidas em relação aos nossos filhos. O que eu e você, mãe, estamos querendo construir para o outro pedaço da história dos nossos filhos. O que eu e você estamos esperando, se eu e você não estamos construindo nada que nos faça avançar e sairmos dessa dimensão natural para uma dimensão espiritual. Se você não apontar, se você não direcionar a tua flecha para o alvo perfeito, se você não trabalhar no teu esforço de esticar o arco, eu quero dizer que a flecha não vai alcançar a mosca. Se eu não tiver uma mira, se eu não tiver um esforço para que eu possa lançar a flecha na mira, a flecha vai se perder. Talvez eu tenha tempo para enviar uma nova flecha. Mas, e se o Senhor voltar antes? Como ficam aqueles que o Senhor tem confiado a cada um de nós? Como pais, mães, líderes, ministros da casa do Senhor. Se o Senhor voltar antes, como ficam aqueles que o Senhor tem confiado? A minha vida e a sua vida tem sido uma vida de exemplos? Será que eu e você podemos falar com bastante consciência alguns desses que nos são confiados, entregues, alguns desses que temos liderado, que temos cuidado? Anda um pouquinho mais profundo. Deixa um pouquinho essa margem segura. Reme, se esforce um pouco mais que eu vou estar contigo. E será que eles vão se mover sobre a minha palavra? Pedro não tinha muito conhecimento com Jesus. Na verdade, Pedro ainda nem tinha sido chamado. Pedro era um pescador que ouvia falar dos milagres e curas que Jesus andava fazendo. Pedro conhecia um pouco da história. Pedro sabia da história de João Batista. Pedro já sabia que João Batista havia sido decapitado. Mas há algo em Jesus, há algo na palavra, há algo no convite de Jesus que fez com que Pedro abrisse mão do seu cansaço físico, abrisse mão de todo o desgaste, de todo o esforço, e voltasse para as águas mais fundas
Havia algo em Pedro que se identificava com Jesus. Você não precisa terminar o que você está fazendo nessa estação, se isso que você está fazendo não tiveres te impulsionando a andar, a caminhar, a alcançar. Se aquilo que eu e você estamos fazendo está contradizendo a vontade de Deus, se aquilo que eu e você estamos fazendo está indo de encontro à parte a qual eu vim e você veio, porque há um elo que nos liga a um Pai. Então eu largo as coisas velhas para trás e caminho na direção do novo. No momento em que eu sou levado a identificar que há algo que há em mim e que desagrada o meu Pai, o meu Deus, eu imediatamente abro mão das coisas velhas para andar, para buscar, para me esforçar, viver as coisas novas, numa visão nova e numa dimensão nova. É triste quando não correspondemos às possibilidades que nos foram dadas para termos mudanças. Permanecemos presos àqueles movimentos antigos, permanecemos presos a achômetros, a situações. Não avançamos, não crescemos. Somos mortos-vivos, esperando apenas o dia do juízo final. Talvez hoje você estivesse esperando uma palavra que fosse mexer. Geralmente nos dias de chuva a alma está abatida, triste. Geralmente nessas épocas em que a economia não está bem, geralmente as palavras mais pesadas e direcionadas a cada um de nós são liberadas nessa casa pelos apóstolos, e hoje eles não estão, e talvez então a gente estivesse esperando algo, mas o Senhor quer trabalhar o nosso caráter, o Senhor quer nos aprimorar, o Senhor quer cuidar para que eu e você possamos estar numa outra dimensão. O Senhor se preocupa conosco aqui, sim. A palavra dele garante que eu e você vamos comer bem nessa terra. Mas isso é uma condição para aqueles que o buscam e que são verdadeiros. O nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é estarmos por toda uma vida inteira, sem horário, sem tempo, sem preocupação, sem dores. Uma vida inteira vivendo a plenitude da presença de um Deus que escolheu a mim e a você para sermos os teus filhos. Essa noite eu preciso entender que eu posso mudar.
Essa noite você precisa entender que você pode mudar, que nós podemos mudar, e para isso basta que eu e você nos conscientizemos do que precisamos fazer, viver, escolher, decidir, para que a graça do Deus Todo-Poderoso venha sobre as nossas vidas. Deus nos deu a graça dele. Deus nos deu a presença do Espírito dele para fazer morada dentro dos nossos corações, como ajudador e consolador, como aquele que ficou para nos ensinar essas escrituras. Deus cuidou de cada detalhe. Tudo já estava planejado antes mesmo de Satanás deixar de ser um anjo. O Senhor já sabia de tudo e já havia programado, projetado o resgate de cada um de nós. A graça dele, o favor imerecido para mim e para você está à nossa disposição. Mas ele não é um joguinho, ele não é uma bola que fica para lá e para cá de ping-pong, e hoje eu uso e amanhã eu perco, e eu pego, e eu perco, e eu pego, e eu perco. Não é assim. Por muito menos o povo foi consumido. O povo que o Senhor escolheu para chamar de seu, ele foi consumido. Eu entendo que Deus, ele não ordenou a Adão, mas ele determinou a caminhada de Adão. Se nós pegarmos lá em Gênesis 2,15, nós vamos ver que Deus começa a criar tudo. Ele começa a falar, assim que criou, ele cria o homem, ele o coloca no jardim, e ele dá algumas tarefas para que esse homem no jardim venha a cumprir. Ele manda que Adão seja o cultivador, que ele plante nesse jardim, e ele dá liberdade a Adão. Ele diz a Adão: Adão, aqui está todo o jardim, lindo, pronto, comei de qualquer fruto, escolha qualquer um deles, você tem liberdade, você tem liberdade para comer, você tem liberdade para se locomover, você tem liberdade para fazer nos horários que melhor lhe convier o cultivo, a plantação. A única coisa que Deus deu a Adão foi: não coma do fruto da árvore do conhecimento. Não tente ter o conhecimento daquilo que pertence a mim. Não tente ter o conhecimento daquilo que não diz respeito a você. Confia em mim. Adão recebe as instruções. Em seguida vem a sua ajudadora, mulher idônea, capaz de dividir a mesma missão com ele. E logo o recado não é passado conforme deveria, e ela é colocada em uma posição e erra, e cai,
e divide o erro com Adão. Nós gastamos muito tempo no Cronos. Nós gastamos muito tempo no relógio. Nós gastamos muito tempo andando e vivendo e praticando as coisas desta vida. Nós gastamos muito tempo vivendo as limitações que nos são impostas, e nós gostamos das rotinas do nosso dia a dia, e nós somos avessos ao novo. Eu me lembro bem, uma vez, um momento de recrutamento e seleção na empresa, aonde o nosso chefe de RH, ele nos chamou para participar de uma dinâmica e ele falou assim: fique atento, porque aqueles que têm medo do novo, esses não podem continuar andando com a gente. E era um momento de transição, era um momento de mudanças. E a gente começava a entrevistar aquelas pessoas que já praticavam, que já estavam dentro da empresa, aquelas pessoas que já faziam as mesmas rotinas todo dia. E ao conversarmos com ela e apresentarmos um projeto novo, de uma visão de uma empresa multinacional que estava chegando, então elas ficaram com medo do novo. Satanás implantou na humanidade esse medo do novo, e nós absorvemos esse medo do novo, e tudo que diz respeito ao novo, nós meio que rejeitamos, meio que nos afastamos, que evitamos, e esquecemos que o vinho novo veio para mudar a minha vida e a tua vida, a minha história, a tua história. O Senhor quer que eu e você caminhemos numa estação nova. Nós estamos tão próximos de momentos, de uma dimensão a qual não estamos acostumados, mas de algo tão importante na vida do cristão. Logo chegará o momento aonde o Espírito desceu. Logo chegará o tempo dos 50 anos, do cinquentenário. Talvez eu e você não tenhamos mais 50 anos de história para contar, para viver, para mudar, para andar. Conhecemos Deus, sabemos quem Ele é, temos visto e ouvido sobre o seu agir, mas nos mantemos resistentes a fazer a sua vontade. Não estou falando hoje para os não cristãos, não, estou falando para mim e para você que somos cristãos, que estamos dentro da casa, que temos hábitos de ler a Bíblia, de frequentar ao menos um culto. Conhecemos, sabemos, mas não fazemos a sua vontade. Um dia Jesus passeava
calma e tranquilamente pelas margens do mar da Galileia. As notícias não eram boas. João Batista havia sido decapitado. Os sinais demonstravam que estava próximo o cumprimento da promessa. Jesus anda, pensa, caminha, e logo ele enxerga 2 pescadores. Abram comigo a palavra no livro de Mateus, capítulo 4, nós já estávamos. Lá no versículo 18. Volte um pouquinho, estávamos em Lucas, agora vamos em Mateus, capítulo 4, versículo 18. E a palavra diz assim: e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com ele. E consertando as redes, os chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e deixaram a seu pai para seguirem a Jesus. Jesus, ele começa a andar, ele começa a caminhar, e de repente ele avista 2 homens, e mais na frente mais 2 homens, e ele identifica que era chegada a hora de levá-los para uma outra dimensão de vida. Jesus, ele tem um jeito muito próprio. Jesus, ele tem uma maneira muito pessoal de falar e se revelar com cada um de nós. Jesus apenas diz que há algo novo que ele queria mostrar. Havia algo novo que ele queria apresentar àqueles pescadores, e agora ele utiliza alguma coisa que aqueles homens pudessem se identificar. Eram pescadores, então ele diz: eu quero que você seja pescadores de homens. Aqueles homens, eles não foram primeiro pesquisar no Google para saber quem era Jesus. Aqueles homens não foram perguntar a Jesus qual é o endereço, o que é que o Senhor tem para me apresentar, quais são as vantagens que eu tenho para lhe seguir. Aqueles homens não questionaram se era viável, se valeria a pena essa troca, deixar os peixes para pescar homens. Isso me parece ser um pouco confuso, muito complexo. Aqueles homens simplesmente ouviram uma palavra e deixaram as suas coisas, sua família, o seu pai, trabalhando, e se lançaram, se moveram sobre uma palavra.
Você tem se movido sobre a palavra lançada? Você tem se movimentado sobre a palavra que tem sido lançada a você? Você tem dado passos conscientes sobre a palavra que tem sido liberada? Se você hoje tivesse uma oportunidade de fazer uma revisão da sua vida, agora, aqui, você iria identificar que você tem sido negligente com a palavra que Deus tem liberado a teu favor? Você tem sentido o chão? Ou você tem se movido sobre a água? Aonde têm estado os teus pés? Aqueles homens são um exemplo para mim e para você de homens que se lançam. Mas havia alguma coisa que Jesus tinha e que atraía aqueles homens. Talvez fosse o cheiro de Jesus. O cheiro de Jesus, o cheiro do perfume de Jesus, o cheiro do suor de Jesus me lembra a minha casa, me lembra a minha origem, me lembra do lugar de onde eu vim, me faz sentir saudade do meu pai, me faz me lembrar, me faz renascer, aflorar dentro de mim a certeza de que eu não sou desse lugar, que eu estou passando por aqui. Talvez seja uma oportunidade de eu e você refletirmos nessa noite que há um lugar que nos espera e nos aguarda. Um lugar onde esse Jesus, ele se antecipou para ir preparar uma morada para cada um de nós. Um lugar onde ele já foi na frente, mas ele não nos deixou, ele não nos abandonou, ele simplesmente guardou e garantiu o carimbo do meu passaporte no teu. Jesus, ele nessa noite, ele chama para que eu e você possamos ter uma motivação maior para discernirmos os tempos e para termos o completo entendimento de que há uma dimensão aonde
Aqueles que ainda não têm o Espírito Santo não conhecem, nem vão conseguir entrar. Mas que eu e você, que já somos templo do Espírito, temos o nosso lugar marcado. Jesus trabalhou na vida de Pedro. E mesmo mais tarde, quando Pedro, ele negou a Jesus e escolheu voltar de novo para as antigas práticas da pescaria. Ainda assim, Jesus não desistiu dele e mandou buscá-lo de volta. O lugar do filho é ao lado do pai. O pai anseia, dia após dia, pela chegada minha e sua na casa dele. O pai espera ansiosamente para que eu e você possamos sermos levados à plenitude do conhecimento e da aceitação, para que a nossa vida, ela nunca mais seja uma vida de derrota, mas uma vida de vitória, uma vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.